Tinha 12 filhos. Precisamos falar dos 12 filhos se queremos falar do primogênito. Temos quatro freios de primogenitura. O primeiro é aquele que nasce primeiro. O primeiro filho de Jacó foi o Ruben, certo? Mas como ele dormiu com a concubina de seu pai, a Bila, ele perdeu o direito de primogenitura. Dar para Gênesis capítulo 35, versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. A Bíblia relata que Ruben com a concubina de seu pai, a Bila. Passar para Gênesis 49, versículo 3 a 4. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Aconteceu é que o Ruben, o primogênito físico, perdeu as bênçãos da primogenitura. Ruben é o primogênito físico, mas perdeu a sua primogenitura. O segundo é o primogênito genealógico. Como o Ruben perdeu o lugar de receber as bênçãos da primogenitura, deveria passar para o segundo filho. O segundo filho de Jacó foi o Simeão. Mas Simeão e Levi abusaram da cerimônia da aliança de Deus para tomar a vingança contra o povo de Siquém, quando a sua irmã Diná fora maltratada. Usaram o simbolismo da aliança de Deus para alcançar a sua vingança. Olhar para Gênesis capítulo 34, versículo 24 a 27. Assim diz a palavra: E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Assim Simeão e Levi cometeram este grande pecado. O testamento de Jacó em Gênesis capítulo 49, versículo 5 a 7. Diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Através deste incidente, Simeão e Levi ambos perderam o direito e o privilégio da bênção da primogenitura. Eles se contaminaram. Desta forma, tornaram-se indignos de receber esta bênção. Assim sendo, o direito da primogenitura caiu em sorte para Judá, o quarto filho de Jacó. Assim, Judá tornou-se primogênito e a genealogia é feita de acordo com a linhagem de Judá. Acerca de Judá, em Gênesis 49, versículo 8 a 10 diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá, hoje um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Que o despertará? O cetro não se arredará de Judá,
nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. No testamento de Jacó, Judá foi louvado entre seus irmãos. Sendo o resultado disso, a linhagem real veio de Judá, a linhagem davídica, como descendentes de Judá. Mais tarde, Jesus veio da linhagem de Judá. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 3. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Mesmo que Ruben era o primogênito e era seguido por Simeão e Levi, nós já sabemos como eles se contaminaram para não receber esta bênção. Vemos como Judá foi escolhido para receber, herdar e transferir esta bênção de aliança, para que fosse conectada a Jesus Cristo. Terceiro é o primogênito espiritual. O primogênito físico é Ruben, o primogênito genealógico é Judá. Então vamos olhar para o primogênito espiritual. Como já vimos, o direito de ser primogênito genealógico cai para Judá. E a genealogia de Jesus flui através de sua linhagem. Certo? Através de sua linhagem, o grandioso rei Davi veio e, por último, o rei dos reis, Jesus Cristo. Mas Deus havia escolhido José para se tornar o primogênito depois da queda de Ruben. Essa obra secreta é explicada em 1 de Crônicas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Desculpe, 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Hei de ler, diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Aqui Deus está a explicar que é certo e legal que Judá receba e continue esta genealogia, que tome a dianteira na genealogia e seja conectado com Jesus Cristo. Depois da queda do Ruben, Deus escolheu José que recebesse o direito da primogenitura. Genealogicamente, o primogênito é primogênito de acordo com o pensamento humano, de acordo com os princípios humanos, e é uma bênção, e é abençoado. Primogênito espiritual significa diante de Deus, ou nos olhos de Deus. Espiritualmente, Deus escolheu José para se tornar o primogênito da família de Jacó. Mas esta passagem é obscura quanto à explanação de significado de José ser o primogênito espiritual. Mesmo assim, estou certo que já aprendemos que quando vasculharmos a Bíblia, podemos chegar a certas conclusões que referem-se a José sendo o primogênito. Vamos olhar para Gênesis capítulo 48, versículo 1 a 6. No versículo 5 a 6 diz: agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerará depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Acerca de José ser o primogênito espiritual, no testamento de Jacó, ele promete e profetiza coisas estranhas. Jacó diz: os teus dois filhos, Efraim e Manassés, serão meus filhos. Serão considerados como meus filhos
como Ruben e Simeão. Tu terás os outros filhos, e a tua linhagem será contada nos outros filhos que terá mais tarde. Esses filhos que nasceram mais tarde, esses vão pertencer a si. Efraim e Manassés serão meus filhos. Isto não é comum, mas aconteceu. As 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Israel, de Jacó, deveriam ter se tornado as 12 tribos de Israel. Mas José foi removido destas 12 tribos. Ao invés de José, a tribo de Manassés e de Efraim foram incluídos. Ao invés de José, Efraim e Manassés foram enxertados ou incluídos. Depois de fazer a matemática, José foi removido e duas pessoas, Efraim e Manassés, foram incluídos. No total já deveriam ser 13. Para que estes permanecessem 12, a outra pessoa deveria ser removida. E foi a tribo de Levi. A tribo de Levi fora removido e acerca desta tribo vamos falar nos próximos estudos. Assim, a tribo de Efraim e de Manassés, como as outras tribos dos filhos de Jacó, foram distribuídos a herança, uma parte por cada uma tribo. Como podemos notar, Efraim tinha uma porção, Manassés tinha uma porção. Então, se isto for contado como a porção de José, José recebeu duas porções. Só na Bíblia, a recepção de duas porções de herança é a vívida indicação de que foi considerado como o primogênito. Deus fez isto e fez entender que José é o primogênito que estou a escolher. Nos meus planos, José é como o meu primogênito. Isto é evidenciado por aquilo que pode-se dizer a tribo de José recebeu duas porções através de Efraim e Manassés. Como já falei em Gênesis 48, versículo 5 a 6, Jacó diz que os teus dois filhos, Efraim e Manassés, serão meus. Diz que você, José, vai ter aqueles que vierem depois deles. Se você vasculhar toda a Bíblia com o nome José, e encontra que não há mais nenhum José que está sendo mencionado na Bíblia inteira até chegar em Mateus capítulo 1, versículo 16. A promessa de Jacó, a profecia de Jacó era tão estranha. Diz: tomarei os dois de teus filhos e terás aqueles vierem depois disto. E a Bíblia não diz nada mais acerca de mais filhos de José. O próprio nome José desaparece inteiramente do relato bíblico até Mateus capítulo 1, versículo 16. E assim é o Mateus 1, versículo 16. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Do outro lado, Jacó disse que você, José, vai ter outros filhos que vierem depois de Efraim e Manassés. E em Mateus capítulo 1, outra pessoa recebe o nome de José, e o seu filho é Jesus Cristo. Detrás dos bastidores, se olhar, parece que Jacó estava a profetizar que o próximo filho que você vai ter é Jesus Cristo. O pensamento que nos vem, será que o nome de José era tão grande que o povo de Israel e todas as famílias não queriam usá-lo? Talvez a partir daquele momento eles dizem: nunca dê o nome de José a teu filho. Este é tão grande nome. Ninguém deveria dar o nome de José a seu filho. Pode acontecer, quem sabe, mas olhar para Mateus capítulo 27, versículo 57, fala acerca de José de Arimateia, o conselheiro do Sinédrio que se tornou discípulo de Jesus Cristo. E o seu nome é José. Daí podemos notar que José não era um nome especial, nem era um nome proibido, para que os judeus nunca a usassem. Desde o tempo de José,
o filho de Jacó, até José, o pai de Jesus Cristo, deve ter mais de 1000 Josés que viveram na terra de Israel. Por alguma razão, Deus não permitiu que se registrasse nenhum destes José. Sabemos que, durante o decurso do tempo, a Bíblia foi escrita por vários homens, vários indivíduos. Mas nós sabemos que quem controlou tudo, quem compôs tudo, direcionou tudo, era o próprio Deus, o Espírito Santo. Eu creio que propositamente Deus não registrou nenhum José até este tempo. Desde o José, o filho de Jacó, até o José, o pai de Jesus Cristo. Deus fez de tudo para que o próximo filho de José fosse Jesus Cristo. É claro, como já disse previamente, que não é o mesmo José, é apenas o mesmo nome. Mas se fizer as conexões, pode notar que o próximo filho da qual Jacó profetizou é Jesus Cristo. Portanto, eu creio que possamos entender essas coisas deste jeito. A aliança da tocha. A aliança da tocha foi dada a Abraão e aos descendentes de Abraão. Sabemos que a aliança da tocha vai até a quarta geração. E a quarta geração era nesta geração que o povo de Israel voltaria para Canaã. Abraão era a primeira geração, Isaac a segunda geração, Jacó a terceira geração e José a quarta geração e o cumpridor da aliança da tocha. Nós não queremos discutir como é que ele cumpriu, porque já sabemos, mas através de José a aliança da tocha fora cumprida. Depois do cumprimento da aliança da tocha, quem é a pessoa seguinte que encontramos é o Senhor Jesus Cristo. Através da fé de Abraão, através da obediência de Isaac, através de Jacó e através de José, se nós nos tornarmos os cumpridores da aliança de Deus, os cumpridores da aliança da tocha de Deus, quando a aliança de Deus for cumprida, a quem iremos ver? Com quem iremos nos encontrar? É Jesus Cristo. Para o povo de Israel, era Jesus que viria na primeira vinda. Se caminharmos na mesma jornada que esses patriarcas trilharam, o pai Abraão, Isaac, o Jacó e o José, se formos capazes de consumar a aliança de Deus, a quem veremos no final? Seremos capazes de ver a Jesus Cristo que está voltando. Estas são as lições que Deus quer nos ensinar. É claro que a linhagem de Judá é abençoada. Essa genealogia física que conecta ao nascimento de Jesus Cristo é abençoada. Como é que podemos nos conectar de uma forma física e genealogicamente a Jesus Cristo? Porque somos pessoas de diferentes nações. Será que há um meio termo em que podemos nos conectar fisicamente à genealogia de Jesus Cristo ou biologicamente? Não é possível. É verdade que a genealogia de Judá fora abençoada. E o sumário, o resumo da genealogia de Judá é o que era. Era a genealogia da fé, que chegaria a Jesus Cristo. Da mesmo jeito, Abraão, Isaac, Jacó e José são aqueles que são considerados homens de fé. Através desta genealogia, a genealogia fiel, quando a aliança de Deus for cumprida, consumada, eles serão capazes de ver a quem? Jesus Cristo. É isso que Deus quer que aconteça, é isso também que nós queremos alcançar. Queremos ver a Jesus Cristo, queremos nos encontrar com Ele, queremos estar com Ele. Queremos residir e viver eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu oro para que todas as pessoas que estão escutando, que se ajuntaram a nós, fisicamente ou através de plataformas, eu oro que sejam abençoados no nome do Senhor. Eu oro para que todos sejamos a geração fiel e como descendentes de Abraão, receber esta fé de Abraão e apropriarmos dela e passarmos para outras gerações, para os nossos Isaac, Jacó e José, os descendentes físicos, assim como os descendentes espirituais. Esta genealogia que começou com Abraão tornou-se a genealogia de fé e cumpriu com a aliança de Deus. No final, eu e você vamos ser capazes de encontrar Jesus Cristo que está voltando. E dessa forma seremos conectados a Jesus Cristo. Que essa bênção seja garantida a todos vocês esta noite. Logicamente, há o quarto primogênito, porque naturalmente nós falamos do primogênito físico, primogênito genealógico e primogênito espiritual de Jacó, certo? Mas quando lemos o livro sexto e as 24 divisões, sabemos acerca do quarto primogênito. É o primogênito tribal. A tribo de Levi, a Bíblia diz que são o primogênito de Deus. O outro primogênito que podemos encontrar na família de Jacó é o primogênito tribal, que é a tribo de Levi. Levi, mesmo que fora o terceiro filho de Jacó, perdeu o direito à primogenitura porque abusou e usou o símbolo da aliança de Deus para conseguir se vingar, junto com o seu irmão mais velho, Simeão. Estamos a nos referir acerca do sinal da circuncisão que referia-se a eles como o Filho de Deus, e eles usaram isso para matar o povo de Siquém. Creio que já aprendemos que, através do incidente de se consagrar ao Senhor, se entregando totalmente para o serviço do Senhor, deixaram para o lado a afeição humana. Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro lá no Monte Sinai. Não quero voltar a repetir aquilo que já vimos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele disse: aquele que está do lado de Deus, vem para mim. E a tribo de Levi veio a Moisés. E Deus lhes ordenou para que matasse aqueles que adoraram o ídolo. E este grupo está composto por nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, nossos conhecidos. Quando mataram mais de 3.000 pessoas, Deus considerou isso como uma obra de consagração a Deus. Números capítulo 3, versículo 12 a 13. Depois deste incidente, foram restaurados e Deus anuncia que a tribo de Levi é o primogênito que pertence a Deus. Esta passagem de Números capítulo 3, versículo 12 a 13 diz: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão, eu sou o Senhor. E aqui Deus está dizendo que quando saíram do Egito, todos os primogênitos foram santificados, assim sendo, todos os primogênitos pertencem a Deus. E através desta dedicação, a tribo de Levi recebe o privilégio de se tornar primogênito de Deus. Como já havia mencionado, havia 12 filhos de Jacó, mas quando removeram a José e colocaram Efraim e Manassés,
José foi removido porque representa Efraim e Manassés ao mesmo tempo. Levi também fora removido porque, de acordo com isto, Levi já não é uma tribo humana. Acerca da tribo de Levi, Deus diz que a partir de agora vocês são meu primogênito e vocês pertencem a mim. No estudo passado, eu havia mencionado que a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Herança significa propriedade ou terras que possam arar, terra que pode conduzir negócios nela, que pode vender e comprar, através de qual possam ganhar alguns lucros. Mas a tribo de Levi não recebeu nenhuma destas heranças. Mas Deus disse acerca da tribo de Levi que eu, o Senhor, sou a sua herança. Como é que a tribo de Levi sustentou-se e viveu? Isso foi possível através dos dízimos. Nós sabemos os dízimos e as ofertas. Não é para seres humanos, é para Deus. Os dízimos e ofertas devem ser devolvidos a Deus porque a Ele pertence. E a partir daquele momento, Deus ordena que os levitas possam viver através dos dízimos trazidos por outras tribos. Assim sendo, os dízimos são entregues aos levitas como meio de sobrevivência. Este é o sinal para ele de que a tribo de Levi não é mais uma tribo humana, mesmo que tenham corpos humanos. Quer dizer, eles já não são tribo terreno, mas já são tribo celestial. Deus lhes permite usar o dinheiro, que são os dízimos e ofertas trazidas para o Senhor. É claro que os filhos de Arão, os sacerdotes, recebiam o dízimo dos dízimos. Quer dizer, eles recebiam os dízimos dos levitas. Os levitas recebem os dízimos de todo Israel como meio de sobrevivência, e destes dízimos que eles recebem dos seus irmãos, devem separar o dízimo para dar aos sacerdotes. E este é chamado o dízimo dos dízimos. Então, esta primogenitura tribal, a tribo de Levi, estes são os trabalhadores do templo. Eles são o povo escolhido de Deus, são o primogênito de Deus. O que significa ser o primogênito de Deus? Significa que deveriam se focar em fazer avançar os negócios de Deus ou a obra de Deus. Os levitas são os trabalhadores do templo. Em outras palavras, o povo de Deus são aqueles que servem no templo. Podemos notar isso na vida de Jesus. É quando ele se perde e fica no templo e a mãe lhe encontra, lhe pergunta por que você nos deu dores de cabeça. Ele diz que vocês não sabiam que eu tenho que me envolver nos negócios do meu pai. Não cabe aos primogênitos de Deus entender o seu papel na igreja de Deus. A questão que levanto agora é: será que meus irmãos estão trabalhando na obra de Deus? Estão envolvidos nos negócios do Pai? Estão envolvidos nos afazeres e atividades da igreja? Então, esse é o sinal de que você é o primogênito de Deus. Servir e estar ativamente envolvido nos trabalhos da igreja é um sinal, é uma evidência, é uma prova de sermos primogênitos de Deus. Independentemente do seu título ou posição, independentemente do tempo em que você diz estar na igreja, é necessário que você esteja ativamente envolvido no trabalho da igreja de Deus. Porque se você não está trabalhando, é uma evidência clara de que você não é povo de Deus. Você não é
primogênito de Deus. Deus declara os levitas o seu primogênito e diz que, porque eles são meu primogênito, deve estar ativamente envolvido na minha obra. Meus irmãos, nós queremos ser o primogênito de Deus. Você quer se tornar o primogênito de Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial? Claro que todos queremos isso. Se nós realmente cremos que somos os primogênitos do nosso Pai Celestial, deveríamos ser como o primogênito de Deus Jesus Cristo, que estava tão ocupado com os negócios do Pai, que não se importou com o tempo, mas estava envolvido nas atividades do tempo. Muitos querem as bênçãos e unção de Jesus, mas não querem seguir a Jesus no trabalhar para Deus. Meus irmãos, vamos nos voltar ao serviço para Deus. Não diga eu não consigo fazer aquilo, mas venha, vai aprender fazendo. Vamos nos juntar esforço, trabalhar com Deus. E Deus assim vai te notar, te considerar como o que? Primogênito. Por ser aquilo que é o primogênito, que Deus possa nos dar a dupla porção dessa bênção e de maneira que a nossa comunhão com Jesus seja saudável e façamos parte da segunda vinda de Jesus. Amém. Por último, hoje que tipo de atividades os levitas deveriam fazer? Deveriam trabalhar e servir a Deus na igreja primordialmente. Que tipo de atividade? Penso que cobriu um pouco na semana passada. Em Números, capítulo 8, versículo 19. Nesta passagem, a Bíblia diz: E os levitas, dado a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercer o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E eu já havia falado semana passada que os levitas têm certas tarefas de tomar a conta da tenda da congregação, ou seja, tomar a conta da igreja, o lugar onde habitava a presença de Deus. Então, posso dizer que hoje deve preservar a presença e a glória de Deus, a santidade e a glória de Deus. A vida dos levitas deveria ser a vida que preserva e reflete a santidade e a glória de Deus. Esta é a verdadeira definição de tomar conta da igreja. É claro que quando chegamos à igreja, tem aquela sujidade ali, tem aquelas nódoas ali, é nossa responsabilidade limpar. Através deste varrer, limpar, manter a igreja limpa, o que realmente queremos alcançar? Qual é o verdadeiro sentido disto? Isto é manter a santidade e a glória de Deus. Se você o levita hoje, o este primogênito hoje, é nossa responsabilidade, cada um de nós, como crente em Jesus Cristo e como discípulo de Jesus, preservar a santidade e a glória de Deus. Olhar para 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. É verdade que devemos presidir bem, devemos cantar bem, devemos louvar bem, devemos administrar bem. A grande questão agora é: será que estamos vivendo as nossas vidas para glorificar a Deus? Será que estamos conduzindo as nossas vidas de maneira que glorifiquem a Deus? Se é isso que estamos a fazer, então é evidência de que somos verdadeiramente os primogênitos de Deus. Mesmo estarmos ativamente envolvidos nas atividades
da igreja, somos os melhores contribuintes financeiramente, se as nossas vidas não refletem glória de Deus. Temos que pensar bem nesta nossa cristandade. Afinal, qual é a forma que Deus requer de nós que conduzamos as nossas vidas? Nós somos os levitas de Deus, ou os obreiros de Deus, sim. Vamos viver para a glória de Deus e conduzir vidas que glorificam a Deus. Segundo, isto é muito interessante. Havia falado no último estudo que eles tinham a responsabilidade de tomar conta dos filhos de Israel. A segunda parte do versículo 19 diz que para que fizesse a expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga nos filhos de Israel ao se aproximar do santuário. Se dizer isto em outras palavras, é libertar as pessoas da ira de Deus. Será que isso não é maravilhoso? É a tarefa dada aos levitas, a si e a mim. Nós temos a tarefa de libertar as pessoas da ira de Deus. Para encurtar a história, se nós lermos Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que ela dará à luz um filho e o chamará de Jesus, porque é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Ainda que os levitas não eram as pessoas que expiavam e perdoavam os pecados, era atualmente os sacerdotes, propriamente dito, o sumo sacerdote. Mas porque os levitas estavam ali para ajudar aos sacerdotes e o sumo sacerdote, a Bíblia relata que as atividades dos levitas é de perdoar o povo os seus pecados, é de expiar os seus pecados para que não haja praga no meio de Israel. Se eu e você somos levitas hoje, se eu e você somos os primogênitos de Deus hoje, então temos o poder de perdoar os pecados das pessoas. Como? Não por levantar as suas mãos e declarar que os teus pecados te são perdoados, e não por apontar uma vara ou uma espada e dizer os teus pecados te são perdoados. Através de apresentar a essas pessoas o Senhor Jesus Cristo. Através de entregar essas pessoas a Jesus Cristo. Porque Jesus veio para perdoar os nossos pecados e nos libertar delas. Assim dizer, salvar dos seus pecados. O papel dos levitas é apresentar a Jesus Cristo às pessoas ao seu redor. Aqueles que já se esqueceram de Jesus, temos que lhes reanimar, lhes trazer de volta a Jesus. Devemos lhes aproximar mais uma vez de Jesus, a quem perdoa e expia os seus pecados, para que estas pessoas não caiam na ira de Deus, nem sejam alcançadas pelas pragas de Deus. Essas são as nossas tarefas. Foi-nos incumbido essa tarefa de proclamar e espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ir ensinar a todas as nações a palavra de Deus. Não apenas fazer a eles de cristão ou apenas crentes. Não lhes fazer de pessoas que estarão gratos para conosco. A lhes dar a bênção da expiação. É a bênção de ser perdoado dos seus pecados. Bênção de ser liberto e livre da ira e pragas de Deus. Quando a genuína palavra de Deus for pregada, eu creio que eles vão se encontrar com Jesus, aquele que vai lhes perdoar e expiar os seus pecados. E eles não experimentarão mais as pragas
e a ira de Deus. E Deus diz que esta é a descrição das atividades dos levitas. Será que hoje você quer se tornar o levita de Deus? Quer se tornar o verdadeiro primogênito de Deus? Creio que para estarmos aqui é porque já fomos chamados para esta posição. Cabe a nós levantarmos e estar ativamente envolvido naquilo que cabe à incumbência de Deus nas nossas vidas como os seus escolhidos. Vamos olhar para as incumbências que nos foram dadas por Deus Altíssimo e nos empenharmos ativamente a ela de forma a cumprir com as obras do Pai nas nossas vidas.